Olá, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e agora a gente dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o José Ricardo, candidato do Partido do Trabalhador. Ele é filiado ao PT desde 1995. José Ricardo foi 2 vezes vereador e deputado estadual por 2 mandatos consecutivos. No ano passado foi candidato à Prefeitura de Manaus. Nessa entrevista, simultaneamente estarão comigo jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais A Crítica e Manaus Hoje. Thea Morel, jornalista da TV A Crítica. Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica. E Micaele Cevalho, apresentadora do programa A Crítica Notícia da Rádio A Crítica 93.1 FM. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia. Bom dia. A ordem da nossa entrevista foi definida através de sorteio. Cada entrevista terá duração de 40 minutos aqui na TV, mais 10 minutos extra na rádio e na internet. Nossa entrevista, candidato, será transmitida pela Rádio A Crítica, pelo portal A Crítica, pelo aplicativo A Crítica Play e também pela TV A Crítica. E nosso tempo começa a contar a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, Diniz. Bom dia a todos e todas. Estamos à disposição. Candidato, para fazer essa é uma chapa puro sangue, né? Uma chapa só do PT. E para fazer essa composição está com o senhor como vice Sinésio Campos, que durante os seus 2 mandatos lá na Assembleia Legislativa, mesmo participando do mesmo partido, sempre tiveram posturas muito diferentes e relativamente independentes uma da outra. O que é agora unir-se ao Sinésio, que mesmo sendo fazendo parte do mesmo partido, um tinha uma postura muito mais de situação e outro de oposição? Estou candidato, a governador, juntamente com o Sinésio. Nós somos do mesmo partido, ele é 5 vezes eleito, deputado estadual, eu estou no 2º mandato. Nós juntamos as experiências, o trabalho dos dois. E o partido esteve na aliança nacional com outros partidos e isso influenciou também aqui no nosso estado. Então, ao longo desses últimos anos, o PT esteve em alianças com outros partidos apoiando. E o deputado Sinésio, inclusive, foi liderança, Mas agora nós estamos num novo momento, Agora o partido é protagonista de um processo eleitoral no sentido de ter candidatura e agora é o momento que chegou do partido apresentar as propostas para governar o Amazonas, para tirar o estado dessa situação de abandono que a gente vê em quase todas as áreas, lamentavelmente, principalmente no interior do estado. Um vazio econômico e a falta de total transparência na questão da gestão pública. Vocês estão se entendendo agora? Sim, não. Nós tivemos o nosso congresso do partido, escolhemos a nova direção e definimos a candidatura, Então, é uma decisão partidária e muito necessária mesmo, É algo que eu sempre defendi. Eu nunca concordei muito às alianças que foram feitas, tanto que eu nunca estive ao lado dessas figuras que o partido, por uma decisão de maioria, apoiou. Sempre fui crítico em relação ao governo do Braga, do Omar e do Zé Melo. Então, a minha posição sempre foi muito de cobrança. E agora nós temos, portanto, uma candidatura que quer discutir as finanças do Estado, o orçamento do Estado, envolver o cidadão na discussão desse orçamento para definir as prioridades. E, principalmente, nós temos que começar a passar limpo a forma como o Estado gasta o dinheiro público. É o caso dos contratos, que hoje não tem transparência e, a partir daí, você tem a corrupção levando parte significativa do dinheiro da saúde e da segurança. A gente vai iniciar nossa primeira rodada de perguntas. Vamos à redação do Manaus Hoje com a Aruana Brianese. Bom dia, candidato. Bom dia, Aruana. O senhor já colocou alguma vez na balança as vantagens e desvantagens de ser do PT? Por exemplo, não acha que as pessoas que gostam do seu perfil, mas rejeitam o partido, possa hoje ter uma parcela maior do que as pessoas que votam no PT? Olha só, Aruana, obrigado aí pela pergunta. Eu estou no partido há 22 anos. Aqui o PT no Amazonas não tem ninguém envolvido na Lava Jato ou denunciado por corrupção. E as pessoas às vezes abordam, e falam, mas Ricardo, você está no partido, no PT. Por conta de tudo que foi colocado, ficou uma imagem de que o partido é o partido da corrupção. O partido tem os seus erros. Lamentavelmente, algumas pessoas erraram e isso vai ter que ser tratado. Tem gente aí respondendo a processo. Agora, os outros partidos não ficam atrás. Infelizmente, o nosso sistema político está assim. O PMDB, por exemplo, aqui no Amazonas, Eduardo Braga está na Lava Jato, delatado várias vezes. O PT não tem ninguém. Aqui no Amazonas, o PR tem o Alfredo Nascimento na Lava Jato. Nós temos aí o PSD, com Omar Aziz. Temos o PSDB a nível nacional e aqui no Amazonas, com Arthur e o Bisneto, todos na Lava Jato. E assim podemos listar
O partido da Rebeca, o PP, foi quase toda a bancada federal, está no Supremo respondendo o processo pela Lava Jato. Então o problema não é o PT, o problema é o nosso sistema político. O PMDB está aí a nível nacional com o presidente da República atolado em corrupção e hoje vai ser decidido se ele vai responder o processo, provado já no esquema, né, de dinheiro, né, para comprar silêncio, né, de parlamentares e outros objetivos. E, portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade, né? O partido é o partido que trouxe para o Amazonas benefícios através do Lula, investimentos que nunca tinham sido realizados. O povo tem uma grande gratidão pelo Lula, pelo Bolsa Família, pelo Luz para Todos, pelo Minha Casa Minha Vida, pelo Mais Médico, por todos os investimentos importantes no nosso estado. E o PT está crescendo, inclusive, na preferência popular. Tem muita gente se filiando, inclusive isso é muito positivo, até porque nós temos que estimular os jovens a se interessar pela política. E o PT faz muito isso, trabalho de formação, e daqui eu não tenho nenhuma dificuldade. Claro que sou criticado pelos erros de alguns, mas isso não atrapalha o fato da gente ter legitimidade e ter o conceito na sociedade para poder governar o Amazonas e governar com transparência. Vamos à redação da TV A Crítica com a Thea Morel. Olá, bom dia, candidato. Candidato, eu gostaria de saber sobre os contratos da saúde, né? A gente sabe que historicamente aqui no Amazonas a gente tem muitos contratos que são feitos com empresas terceirizadas ou com cooperativas. O senhor pretende manter esses contratos e como fazer para manter, se for o caso, né? E evitar que fraudes aconteçam, como foi o caso da Operação Maus Caminhos? Muito bem, bom dia, obrigado aí pela pergunta. E esse é o assunto que eu falo quase todo dia. Nós temos hoje uma terceirização implantada no serviço do Estado, ou seja, no Estado, principalmente na saúde. Nesse período do Braga, depois do Omar e o Melo manteve tudo isso, são empresas que antes se chamavam de cooperativas, são empresas onde alguém é dono. Quase sempre alguém ligado a um secretário, ao governador, à mulher do governador, a ex-governador. Portanto, empresas dos amigos, dos apadrinhados, empresas que muitas vezes até estão aí para financiar a campanha política. E muitas dessas empresas não estão nem pagando correto os funcionários, principalmente na área da saúde, no caso, e isso tem uma influência no serviço. Eu pretendo fazer uma auditoria minuciosa nos contratos, aliás, nos supercontratos, porque há sempre uma prorrogação desses contratos, não se sabe os valores, e só na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, que investigou 3 empresas, chegou à conclusão que havia um desvio de 112 milhões de reais. Portanto, nós temos que fazer uma verificação nisso. 112 milhões que está faltando na maioria dos hospitais para os equipamentos, para poder nós acabarmos com a fila de espera para fazer exames. 112 milhões só em 3. Imagine na hora que a gente fizer a auditoria nos 600 contratos que tem só na área da saúde e muito mais em todo o estado. É daí que virá o dinheiro para nós podermos desenvolver as ações de emergência nesse 1 ano e pouco de mandato. Porque o dinheiro virá do orçamento, que não deve ser muito diferente do orçamento desse ano. Acredito que em torno de 15 bilhões de reais. E é cortando a corrupção que tem nesses contratos que nós vamos ter o dinheiro para o investimento adicional necessário na saúde, na segurança, que é muito urgente, e também em outras áreas como moradia e educação. Vamos até a Rádio A Crítica com Micaele Cevalho. Candidato, o senhor falou a respeito de situações em que os seus concorrentes estariam relacionados, o nome relacionado a esquemas de corrupção, a denúncias. Caso o senhor não vá para um segundo turno, quem o senhor apoiaria então? Micaela, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Olha, eu não estou pensando nisso no momento. No momento eu estou pensando na minha campanha, né, até domingo, até sábado, né, fazendo campanha e domingo a eleição, para eu chegar no segundo turno. Esse é o esforço, pesquisas mostram isso, embora a pesquisa é só uma sinalização, mas a gente percebe no dia a dia, na conversa, nas visitas com a população, na porta de fábrica, acabei de vir do Distrito Industrial, estou há 3 semanas, todo dia, 5 horas da manhã, na porta das fábricas do polo industrial, conversando com os trabalhadores, e a aceitação das chapas Zé Ricardo e Sinésio é muito grande, é crescente, que aliás é a preocupação dos candidatos opositores aí, e o medo deles é o Zé Ricardo crescer, o medo deles é o Zé Ricardo chegar no segundo turno, porque o Zé Ricardo chegando no segundo turno, ele ganha a eleição. Por isso que, inclusive, o candidato Eduardo Braga entrou na justiça para tirar tempo, meu tempo de televisão,
por conta da minha proposta, minha discussão que eu estou tendo nos programas de televisão. O medo deles é o Zé Ricardo chegar lá e fazer a auditoria desses contratos. Aí nós vamos ver quem é ligado a quem está enriquecendo às custas, né, de governantes que sempre se aproveitaram da população. É o mais pobre que sempre perdeu nesse Estado ao longo desses 34 anos, que é o mesmo grupo político. Nós estamos falando de Rebeca Garcia, que é o mesmo grupo político, do Amazonino, que tem o apoio do Omar, que tem o apoio do Paulo Dernet Avelino, que foi considerado o homem mais corrupto desse país, e também do Eduardo Braga e o Alfredo Nascimento, que tem lá o seu candidato a vice, que é o Marcelo. São o mesmo grupo político, é a mesma prática. Por causa deles, nós temos esse alto desemprego aqui no nosso estado, no distrito foram mais de 50 mil. Por causa deles, nós estamos hoje com o estado com uma insegurança, o povo com medo, porque eles desmantelaram a estrutura de segurança do estado. Candidato, o senhor citou aí os 3 candidatos que nas recentes pesquisas aparecem em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, por esse discurso e pela sua postura na eleição do ano passado, no segundo turno, deve continuar neutro, né? Não, a questão é que nós vamos chegar no segundo turno. Então, eu não estou discutindo, não estou cogitando outra possibilidade nesse momento. Por isso que nós vamos continuar conversando com a população e falando da transparência, né, do controle dos recursos públicos, da prestação de contas e do orçamento que nós vamos discutir em cada município desse estado. Nós vamos começar a mostrar o recurso que hoje não estão usando para o interior do estado, através dos fundos que estão aí criados, por exemplo, o FTI, que tem quase 600 milhões de reais, e o dinheiro não é investido no interior como deveria ser, porque o nome é interiorização e turismo. Essas duas áreas, o interior, investimentos fundamentais para a produção, e o turismo, que é uma atividade que gera muito emprego. Nós vamos direcionar esse recurso 100% para essas finalidades. Vamos agora à redação do Portal A Crítica com o nosso cavaleiro da entrevista de hoje, que é o Dante Graça. Candidato, bom dia Adriane. Bom dia, Dante. Se a gente voltar um pouquinho na questão partidária, em 2002 Lula foi eleito pela primeira vez, naquele ano João Pedro foi candidato a governador pelo PT. A partir de então, o PT ganhou as próximas 3 eleições para presidente e o PT aqui no Amazonas sempre adotou uma posição de coadjuvante. Apoiou em 2006 Paulo de Carli, depois apoiou Alfredo Nascimento e Eduardo Braga. Hoje é o momento mais propício para o PT conseguir chegar ao governo do estado? Antes não era o melhor momento, com uma conjuntura econômica no país mais favorável, presidente no governo, não era melhor antes ter assumido essa postura do que agora, no momento que o PT está meio manchado pelas denúncias de corrupção? Dante, obrigado aí pela pergunta. Só para dizer que o PT ganhou 4 eleições para presidente da República, 2 com Lula, 2 com a Dilma, né? Só que agora afastaram a Dilma nesse golpe, né, que teve, e a promessa de que iam dar um jeito no Brasil. Então o PMDB e o PSDB, eles disseram isso, e agora o resultado do jeito deles é o desemprego de 14 milhões de pessoas no Brasil e mais de 50 mil só no nosso polo industrial. E, portanto, em 2002 foi a última vez que tivemos candidato a governador, realmente com o João Pedro. Só que, como eu falei no início, a aliança nacional, né, para eleger o partido, uma aliança com outros partidos, influenciou as alianças nos estados. Então, aqui no Amazonas, nesse processo, o PT acabou nessas 3 eleições seguidas apoiando candidatos que faziam parte da aliança nacional. E repito de novo, eu e algumas outras pessoas, coletivos nossos, como o vereador Valdemir José, nós sempre tivemos uma posição crítica em relação a isso. Sempre defendemos que o partido tivesse candidato próprio. Em 2006 já deveria ter lançado, 2010 e 2014. Então essa foi sempre a nossa defesa. Como a maioria definiu manter alianças, é o que aconteceu. Só que agora essa aliança nacional foi rompida. E, portanto, agora é o momento, sim, do partido ter a candidatura. O que não fez antes, essa é a hora. Por isso que meu nome foi colocado, né, a nossa trajetória política também, e o principal são as propostas que nós estamos construindo coletivamente. Porque nós sabemos que em 1 ano e pouco nós não podemos resolver tudo. As ações de emergência com o dinheiro que tem vão ser feitas, mas nós já vamos começar um processo novo, que é mobilizar a sociedade para a construção de um projeto de futuro para o nosso estado. Quando eu falo discutir o orçamento público, é isso. A gente discutir o que fazer com o recurso a médio e longo prazo, investimentos fundamentais
na capital e no interior, que precisam ser feitos, mas tem que ter um planejamento adequado, tem que ter responsabilidade. Só para não perder, o senhor acha que se tivesse saído antes, teria sido uma candidatura menos dura do que agora, por exemplo? Dante, eu acho que se o PT tivesse lançado candidato a governador em 2006, com Lula, né, com um conceito muito elevado, fazendo um ótimo governo, e também em 2010, teria ganho para governo do Estado. Isso eu sempre falo, porque é isso, o ambiente era muito mais favorável. Mas você vê aí a questão de alianças, os acertos que são feitos em vários estados, é claro. Então, se o aliado aqui está apoiando lá, então há acertos para que haja o apoio do partido. Então, isso que aconteceu. Não digo que é errado, mas foi a estratégia utilizada naquele momento. Estamos num novo momento e eu acho que o partido tem que continuar lutando. O partido já fez muito para o país, para o nosso estado, tem muito a ser feito. Porque no Amazonas, aliás, nós temos quase tudo para ser feito ainda, né? Que foi feito há muito pouco. O Lula e a Dilma prorrogaram a Zona Franca de Manaus. Isso aí vai ficar como uma marca das melhores para o nosso estado. Agora, aqui os governos é que nunca cuidaram da sua parte. Por isso que agora é a hora que nós fazemos a mesma coisa que o Lula fez, no sentido de dar prioridade para os setores mais pobres, para o interior do estado, para áreas onde mais o estado precisa ter atenção. Essa postura independente agora, então, do Partido Trabalhador é uma forma de evitar possíveis traições, né? A gente viu recentemente, na nível nacional, o impeachment da presidente Dilma, com o PMDB, que fazia parte da composição, deixando vários partidos que deixaram a base aliada, inclusive hoje que o PMDB está na presidência da República, outros partidos já deixam a base aliada também diante das denúncias e das possíveis punições que podem vir por aí. Então, essa independência hoje é por consequência do que, para os membros do partido, foi uma traição. Todo mundo está vendo isso, não é só o golpe, como se fala, que aliás os 8 deputados federais do Amazonas e os 2 senadores do Amazonas que votaram pelo golpe, eles não gostam de ser chamados de golpistas. Tem gente que até diz, não, o nome não é adequado. Claro, mas não foi um golpe contra o PT, ou para afastar simplesmente a presidenta Dilma, foi um golpe contra a população, porque quem financiou esse golpe, setores empresariais do país, setores também da grande mídia nacional, eles queriam afastar uma presidenta que não tinha nenhum crime cometido, com a história de que teria que melhorar o país, teria que dar um jeito, melhorar as condições econômicas. Qual é o resultado? É que o país piorou. Se tivesse melhorado, todo mundo iria dizer, poxa, esse pessoal que assumiu o PMDB, PSDB, solucionaram os problemas. Pelo contrário, além da corrupção, muito maior do que estava sendo denunciado em relação ao PT, que eu repito, eu não sou a favor da corrupção, sou a favor que puna quem tiver que punir, desde que haja as provas adequadas, mas o resultado é esse, o país piorou. E nós estamos hoje numa votação para decidir se o presidente da República, que foi pego, né, com o seu pessoal, com dinheiro, com R$500 milhões para comprar o silêncio de um preso, de um ex-deputado, vai continuar ou não, se vai ser processado ou não. Aliás, eu gostaria de saber onde é que estão as pessoas que estavam nas ruas, que estavam querendo tirar a presidente por causa de corrupção, e que já foi provado que não tinha em relação a ela. Mas agora deveriam estar na rua também, porque é uma questão da vida da população, do povo. Quem está sofrendo? Quem é o mais prejudicado nesse golpe? Não é os políticos propriamente, é a população. Está aí a reforma, principalmente a reforma agora, trabalhista, essa terceirização que a gente questiona, e também o congelamento dos investimentos em saúde e educação por 20 anos, isso tem uma consequência na vida da população. Por isso que nós estamos questionando essa administração e por isso que nós estamos candidatos a governador. Para a gente ter uma nova forma de administrar o dinheiro da população. Arona Brianese. Candidato, revisão e auditoria nos contratos parece que são palavras mágicas aí nessa campanha. O senhor já é o 8º candidato que vem aqui e defende em alguma medida que isso aconteça. Qual a diferença de uma revisão feita pelo seu governo da uma que pode ser feita pelos outros, já que todos defendem praticamente a mesma coisa? É só verificar quem falou isso, né? Porque, eu repito, quem está governando esse estado é o mesmo grupo há 34 anos. Amazoninos está aí. Braga, tem contratos da época do Braga. Tem contratos aí do Omar, que apoia, que financia no caso amazonino. Portanto, revisar significa, de verdade, você cortar contratos que hoje existem, mas o serviço não existe, o produto não existe. Vou repetir, 3 empresas investigadas de contratos que tinham com o Estado da Saúde, se detectou desvio de 112 milhões.
de reais. Portanto, eles não vão ter vontade política, porque foram eles que criaram essa situação. Por isso que nós vamos fazer. Repito, eles têm o maior medo que a gente faça isso. E lá na Assembleia Legislativa, a gente já tem essa postura, cobrando e questionando, denunciando só da AFEAM. Imagine, a AFEAM, que é um órgão para emprestar o dinheiro para micro e pequenas empresas, estava emprestando dinheiro, por exemplo, 20 bilhões de reais para uma empresa que nem no Amazonas estava localizado e que a gente queria investigar isso aí. Então, na hora de assumir, é isso que nós vamos cortar. E esse é o medo deles lá. Falar, todos eles falam, até porque o amazonino falou no terceiro ciclo, não tem uma empresa no interior na época do terceiro ciclo. O Braga falou, aliás, o Braga não, Eduardo, né, que ele mudou de nome, não é mais Braga, é Eduardo, para fugir do Braga, da Lava Jato. Ele tinha Zona Franca Verde, mas não tem uma empresa no interior gerando emprego, resultado. Então, eles falaram muita coisa para ganhar a eleição. Eles sabem que nós vamos fazer auditoria e cortar esses super contratos que estão desviando dinheiro dos amigos deles. São os amigos deles que estão lá, hoje, encastelados no governo do Estado há muitos anos. Há muitos anos. É só ver o secretário da Cultura, que está há mais de 20 anos. Tu acha que os contratos na área da cultura têm alguma transparência? Só um exemplo, e isso vale para quase todos. A gente chegou agora à nossa primeira metade da entrevista, faz o intervalo e na volta dá continuidade. A entrevista com o candidato do PT, José Ricardo, que é um dos candidatos ao governo do Estado nessas eleições suplementares que estão previstas para acontecer agora, nesse dia 6. É um instante só.